Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial da série de programação de jogos em Java. Hoje a gente está chegando na parte 9 e última parte, a gente finalmente vai terminar esse joguinho. Então vamos abrir logo o Eclipse para ver o que está faltando. Eu queria mostrar aqui que eu adicionei mais uma imagem, que no caso é essa Game Over, só para poder ficar mais legal na tela, uma coisa mais bonitinha do que só uma palavra escrita, digitada no caso. Eu vou abrir aqui a fase, que é a única parte que a gente precisa terminar. Aqui embaixo, na última aula a gente viu como fazer o método para checar colisões e como funciona a intersecção dos retângulos. E aqui a gente vai precisar basicamente só terminar o que a gente tinha feito na aula passada. Eu vou precisar mostrar os inimigos na tela e fazer os tratamentos para o jogo, se ele está jogando ainda, ou então se o jogo já terminou, se ele morreu ou se os alienígenas também morreram. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o método inicializa inimigos e chamar no construtor, porque eu não havia feito isso na aula passada. Então, como é que a gente vai começar a aplicação se os inimigos não apareceram, né? Então, inicializa inimigos. E outra coisa que eu também vou estar fazendo é mexendo no método actionPerformed, porque esse método vai ser o método das ações que vão estar sempre sendo chamadas e acontecendo na aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer é testar se o jogo você ganhou ou não. Para testar se o jogo ganhou, é basicamente dizer se os inimigos todos morreram. Então, se inimigos, que é a minha lista lá em cima, .size, for igual a 0, então em jogo é false, porque a gente matou os inimigos, então a gente venceu o jogo, matamos todos os inimigos. Aqui, vocês estão vendo que é um método para mover os mísseis, e como a gente já criou os inimigos, a gente também vai ter um método para mover os inimigos. Então basicamente eu vou copiar isso aqui, e eu vou só mudar os parâmetros aqui. Aqui ao invés de ser mísseis eu vou colocar inimigos. Aqui eu vou colocar também inimigo, inimigos.getI. E aqui eu vou trocar também para in. Aqui embaixo vai ser a lista inimigos e vai ser basicamente a mesma coisa. Se ele estiver visível, ele vai mexer, senão ele remove da lista. E toda hora que eu estiver fazendo ação e a nave for mexendo, os inimigos e o míssil também, eu vou testar as colisões. Então, método checar colisões. Vou chamar aqui toda hora no método actionPerformed. Tá, agora eu fiz com que os inimigos movessem, mas cadê aonde eu fiz que eles serem mostrados na tela? Eu não mostrei. O método paint, a gente está pintando os inimigos aqui, ou os mísseis. Mas a gente também vai precisar pintar os inimigos. Então eu vou copiar isso aqui e eu vou trocar de novo. Inimigos. E aqui percebam que a variável está sendo chamada em muito canto, ó, são 4 lugares, e eu não quero ficar trocando ela toda hora, de uma por uma. Então eu vou utilizar um atalho muito legal do Eclipse, que é o seguinte: você segura Ctrl e aperta 2. E aqui embaixo ele vai estar dizendo aqui, ó, Kick Assist, e tem vários atalhos. Eu vou colocar R para renomear no arquivo. Então ele vai aparecer um quadradinho aqui, ó. Toda ocorrência dessa palavra eu vou modificar simplesmente em um lugar e ele vai multiplicar em todos. Isso é perfeito. Então inimigo e aqui a lista inimigos. Certo, agora eu vou estar pintando tanto o míssil quanto o inimigo. Sendo que, vamos pensar, se o jogo ele tem a maneira de ganhar ou não, eu vou testar se, antes de fazer tudo, eu vou ver se o jogo está funcionando, se você ganhou, se você perdeu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou colocar aqui, depois de desenhar o fundo, eu vou colocar, se estamos em jogo, faça isso. Então, eu vou passar isso aqui para baixo, e que já é outro atalho muito legal do Eclipse. Tipo, você tem uma seleção de código e você quer movê-la, você segura Alt e vai utilizando as setas. E ele vai passando por debaixo do código. No caso eu quero passar só a chave aqui. E vocês viram aqui também que eu vou precisar indentar, né? Indentar porque ele ficou dentro do if. Eu posso selecionar isso e apertar Tab. Ou então eu posso utilizar um comando do Eclipse que ele refatora todo o seu código para maneira padrão
de indentação, que é Ctrl Shift F. Ele já fez para ajeitar o código todinho para mim. Então, se tiver um jogo, você vai pintar a nave, você vai pintar os mísseis e os inimigos. Se não tiver em jogo, aí a gente vai colocar o seguinte. Como a gente tem o nosso objeto gráficos aqui em cima, a gente vai colocar aqui dentro gráficos.draw image. E aqui no caso, a imagem que eu vou botar na tela é aquela do Game Over. Então eu posso fazer o seguinte: image icon, fim de jogo, é igual new image icon. E aqui eu vou colocar exatamente o que tem aqui, game_over.jpg. Então vai estar na pasta res e gameover.jpg. Tá. Aqui eu vou passar a imagem, que é fim jogo.getImage, e a posição na tela. Como eu quero pintar a tela inteira, como eu tinha pensado no fundo, é 0, 0 e nulo, que é o observer também que vai ser nulo. Certo. Agora a gente vai colocar o seguinte: quando ele tiver um jogo, eu quero saber quantos inimigos possuem na tela. Então eu vou vir aqui embaixo, depois de ter impresso todos os inimigos na tela, eu vou colocar uma imagem. Depois de tiver impresso todos os inimigos na tela, eu vou colocar uma frase lá no cantinho dizendo o número de inimigos. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu objeto gráficos e utilizar um método chamado drawString. E aqui eu vou colocar a minha mensagem: inimigos, dois pontos, mais o tamanho do inimigo, inimigos.size. E aqui eu vou colocar o seguinte: 5 no X e 15 no Y, que é só para definir que vai ser bem no cantinho ali, próximo do fim. E aí eu vou fazer só mais uma coisa. Eu vou definir, porque como eu tinha visto anteriormente, eu tinha colocado aqui, ó, no inimigo, uma só imagem. Inimigo, pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de um jeito, já que a gente tem dois inimigos, eu vou colocar alguma lógica para poder, quando ele for de algum jeito, imprime o primeiro inimigo, quando for o outro, imprime o segundo inimigo. Então, eu vou fazer uma gambiarra aqui, é só para vocês terem uma noção, que é a seguinte: eu vou colocar aqui private int contador e eu vou dizer que ele é 0. Aí o que eu vou fazer? Eu vou testar aqui dentro if contador mais mod 3 igual a 0, imprima. Eu vou criar a referência como o inimigo 1. E aqui ele vai acusar o erro porque não vai estar dentro do if. Então eu vou passar a referência aqui para cima e vou só utilizá-la aqui. Se não, aí eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que com o inimigo 2. E pronto. Isso aqui ele vai sempre estar incrementando o valor do contador e testando se ele é divisível por 3. Se ele for divisível por 3, mostre o inimigo 1. Se não, mostre o inimigo 2. Então vai ter mais inimigo 2 do que inimigo 1. Vamos testar. Tá, fechando aqui, eu acho que a gente já está pronto. Então vamos rodar aqui para ver se funciona, né? Tá, aqui apareceu um bocado de bicho doido. Aqui, certo. Morri. Enfim, rodando de novo. Eu tenho como atirar aqui. E eles, toda vez que eu colido, ele tá batendo, eles estão utilizando o set visível para falso. E é isso aí. Só que eu percebi que ele não apareceu lá em cima o inimigos, né? Vamos ver por quê. Deixa eu terminar aqui. Chegando aqui, eu tô vendo o seguinte: inimigos.drawString inimigos e o tamanho dele. Sendo que eu não tô dizendo qual é a cor da letra. Então, se eu não especificar, ele vai colocar transparente. Então, eu venho aqui, gráficos.setColor. E eu vou pegar a classe Color e utilizar a constante dela para white mesmo, branco, para aparecer na tela bonitinho. Tá, agora vamos perceber. No inimigo ele só apareceu o inimigo 1, não apareceu o inimigo 2. Agora vamos ver por quê. Se eu colocasse aqui
Tá toda hora que ele entrar no construtor de um inimigo, imprimir contador. Agora vamos ver o que está acontecendo. O contador está sempre 0. Deixa eu fechar aqui. Por que o contador está sempre 0? Porque essa variável aqui, eu estou dizendo que ela é de cada inimigo. Então, se eu quero contar, eu vou ter que dizer que essa variável é de classe. Então, static faz com que a variável vire uma variável de classe. Então, vamos testar de novo. Ó, agora apareceu outro inimigo. E o segundo também, o primeiro e o segundo. Sendo que o primeiro inimigo é muito feio. O segundo inimigo é muito feio. Vou botar para aparecer mais o inimigo 1 do que o inimigo 2. Então, vou só trocar aqui. 2 e 1. Então, tá aqui o código. Basicamente ele está feito. Rodando aqui, eu vejo os vários... Deixa eu só matar aqui para não morrer. Eu vejo aqui no canto, ó, inimigos igual a 25. Quando eu matar um, ó, ele vai toda hora modificar. Então vamos ver se eu consigo ganhar. Ok, morri. Vou tentar de novo. Ah! Então, no momento que eu estou diminuindo aqui, ele vai fazendo o teste. Se a quantidade de inimigos for 0, ele vai terminar o jogo. Porque então acabou. Ó, game over. E é basicamente isso. O jogo é bem simples e tal. Mas eu fiz esse jogo justamente para uma coisa bem leiga. Porque existem alguns tutoriais que são bem complicados e tal. Então eu quis fazer uma coisa mais simples. Mas, se vocês quiserem, se eu tiver um feedback, eu posso pegar esse código que eu estou fazendo, refatorá-lo para uma coisa mais organizada. Porque se vocês percebessem aqui, tanto o inimigo, o míssil e a nave, eles utilizam a mesma forma. Eles têm a imagem, tem o tamanho e tal. E isso a gente pode utilizar uma coisa chamada entidade. A gente pode criar uma entidade e com polimorfismo a gente pode estar puxando as informações da entidade para poder ficar mais fácil organizado o código. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei divertidinho. E eu espero a resposta aí pra vocês. Se quiserem mais alguma coisa, é só falar que quando eu tiver um tempo bom eu posso fazer, certo? Então valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.